Iniciando agora o item 2 do tópico 1, que fala sobre o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, e isso é usado no texto de Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então a circuncisão dos homens judeus tornou-se apenas um sinal externo para lembrá-los da sua identidade e a responsabilidade que eles tinham para com Deus dentro desse pacto. Então eles precisavam demonstrar através de uma atitude, um sinal externo, a sua identificação com o pacto com Deus. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. E isso é tão interessante que o autor da revista ele coloca 3 textos ali que ressaltam isso. Jeremias capítulo 5, versículo 7, Oséias capítulo 4, versículo 14 e Gálatas capítulo 5, versículo 19. E eles retratam os problemas da infidelidade do povo de Israel, que abandonando os mandamentos do Senhor se desviavam atrás de outros deuses. Tais textos chamam esses homens de adúlteros, porque eles trocavam a direção e orientação divina indo atrás de outros deuses. Nessa época em que esses autores relatam esses 3 textos, a imoralidade corria praticamente solta no meio dos cananeus, chegando a ser parte de sua religião também. Porém, o povo de Israel ele era marcado para ser separado do mal e daqueles povos que estavam ao seu redor. Essa imoralidade era tão grande que eles chegavam a ter até as prostitutas cultuais, que faziam parte do rito do seu culto. Era algo para o judeu, a questão da circuncisão era algo tão sério que os judeus até se recusavam de comer com aqueles que eram incircuncisos. No livro de Atos, capítulo 11, versículos 2 e 3, tem um fato bem interessante que diz o seguinte: quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, ou seja, lhe perguntaram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles? Ou seja, eles estavam questionando para ver se Pedro tinha quebrado esse pacto e feito uma refeição na casa de homens que não faziam parte do pacto da circuncisão. Então era algo bem sério, algo que tinha um significado religioso muito grande para os judeus. Mas o item 3 do tópico 1 vai falar a respeito da circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. É o que diz o texto de Efésios 2, capítulo 11, a parte B do versículo. Os gentios não estavam então incluídos neste pacto da circuncisão física, eles não faziam parte disso, eles estavam excluídos. Mas Paulo agora estava redirecionando a questão da circuncisão, tirando a eficácia apenas desse poder ritualístico para, a partir de agora, uma nova dimensão, ou seja, não aquele pacto onde existia essa cirurgia física. Ele estava, através desse escrito, dizendo que o sinal que era produzido nos judeus até aquele momento era apenas um sinal físico, e ele queria apresentar uma nova dimensão a respeito da circuncisão. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, ou seja, a que é do coração, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus.
Para isso é utilizado o texto de Romanos capítulo 2, versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o verdadeiro judeu é aquele que é interiormente, não aquele que é através da sua marca externa, mas a marca interior. E a circuncisão é aquela que é do coração no espírito. É interessante que o apóstolo Paulo ele parte da seguinte questão, que essa marca exterior e física, essa cirurgia do prepúcio, para uma marca interior, que é uma marca no espírito. E essa marca interior, ela não é feita por mãos humanas, como ele salienta na questão da circuncisão, dizendo que a circuncisão é uma marca produzida pela mão humana. Essa no coração é produzida exclusivamente por Deus. Desta forma, nenhum homem pode se vangloriar de possuir tal marca em si mesmo. Então, a marca exterior, os judeus se vangloriavam e diziam: nós somos circuncidados, nós temos parte na circuncisão, nós fazemos parte do pacto de Deus. Agora, na circuncisão interna, essa do coração, no espírito, nenhum deles podia se vangloriar, porque isso não podia ser feito por eles, era feito única e exclusivamente por Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura e estar em Cristo. Então, Paulo agora passa a dizer, olha, não é a circuncisão nem a incircuncisão. O que passa a valer agora é a pessoa se tornar uma nova criatura e estar em Cristo. Para isso, o autor da revista cita dois textos. Gálatas capítulo 6, versículo 15, que diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E 2 Coríntios capítulo 5, 17 vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, a circuncisão é o ser uma nova criatura. O item 4 do tópico 1 vai falar a respeito da circuncisão na nova aliança. Esse assunto da circuncisão, ele gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Quando nós lemos o texto de Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, nós já fomos libertos da escravidão, não fomos mais chamados para sermos escravos. Agora, se você ainda quer participar desse ritual físico, dessa cirurgia física e se deixar circuncidar, você tem que estar consciente de que você é obrigado a partir de agora a guardar toda a lei. Filipenses 3,2 vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tudo bem, se os gentios quisessem se submeter à circuncisão física, Paulo adverte que eles precisariam se submeter à completude de toda a lei. Então, ele coloca isso para que eles questionassem e pudessem ponderar, é isso realmente o que vocês querem? Mas ele começa dizendo no texto, vocês foram chamados para a liberdade, mas se vocês querem se submeter ao jugo, isso é uma escolha pessoal de cada um de vocês. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão e provocou intensos debates e culminou
na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 1 e 2 diz: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, ou seja, eles não aceitaram que eles viessem pregar e ministrar outro ensinamento, ou seja, houve uma contenda e não foi pequena discussão com eles, resolveram que esses dois subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então eles questionaram: olha, vocês querem ensinar isso? Então fizeram com que o apóstolo Paulo subisse a Jerusalém para debater sobre essa questão. Mais adiante, no versículo 5 e 6 desse mesmo capítulo, vai dizer: Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Então era uma questão bem complexa, e eles acabaram se reunindo com isso e formando o primeiro concílio em Jerusalém. E qual o resultado desse concílio com relação a essa questão da circuncisão? Vai dizer o seguinte: a deliberação dos apóstolos sobre o assunto sob a orientação do Espírito Santo foi o que está contido em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Essa foi a deliberação do concílio de Jerusalém. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maiores encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então, esse foi o resultado, o objetivo do primeiro concílio de Jerusalém. Passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, a circuncisão passa a ser nós mesmos, no nosso interior, naquilo que nós fazemos. É essa a circuncisão, não a marca externa, mas a marca interna que existe no cristão. O Antigo Testamento, ele enfatiza a circuncisão tanto no sentido espiritual quanto no sentido carnal. Ele usa esses dois argumentos. Já o Novo Testamento, ele valoriza somente o sentido espiritual da circuncisão, ao atribuir-lhe um significado mais profundo, relacionando-o com a crucificação e a ressurreição de Cristo. Então, todo aquele aspecto legal, religioso da circuncisão que os judeus tinham e estavam trazendo até esse momento, havia sido agora substituído pelo novo significado da circuncisão. Não mais o aspecto externo, mas o aspecto interno, que foi mudado e transformado com a crucificação e ressurreição de Cristo, onde tudo aquilo que era preceito ritualístico da lei passou a ser substituído agora pelo sacrifício e a obra que Cristo realizou na cruz. Então, o tópico 1, ele encerra numa síntese do tópico dizendo o seguinte: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança de Deus. Esse primeiro tópico mostra toda essa característica. Os gentios não faziam parte, não tinham direito nenhum, por todos esses motivos que foram elencados até aqui, até a morte e ressurreição de Cristo, aonde vai trazer um novo aspecto, uma nova dimensão para a circuncisão, abrangendo agora o povo gentil. Deus abençoe.